Fala galera, tudo bem? Boa tarde a todos. Estão nervosos? Enem chegando, todo mundo preocupado com o Enem. Mas fiquem tranquilos, né? Vamos fazer uma boa prova. Vocês se prepararam, se organizaram para isso. Fica tranquilo, porque nós professores também estamos nervosos. Eu principalmente, eu fico ansioso também aguardando o que vai cair amanhã no Enem. Caixa de surpresa a gente não sabe o que é, tudo bem? Bom, a gente procurou então aqui saber o que tem caído no Enem nos últimos tempos. Né? Então, a gente viu lá que tinha acústica, isso é o G1 que disse para a gente, que a acústica deu 11%, que energia, trabalho e potência deu 8,2%, que resistores deu 8,2%, calorimetria 5,5%, impulso, quantidade de movimento 5,5% e ótica com 5,5%. Os outros ficaram mais abaixo, 1%, 2%. Mas então, o que a gente vai ter que se preocupar aqui? A gente já sabe, né, se você já fez o Enem, ou se você vem se preparando uma temporada aí, você já sabe que exercícios que vão envolver potência, gasto de energia elétrica, gasto de energia, valores em reais, isso é previsional cair mesmo, né? Isso é normal já no Enem cair. Todas as provas de vestibulares têm isso. Né? Então, hoje a gente preparou aqui 7 questões, vamos ver se dá tempo de a gente trabalhar com vocês, envolvendo esses últimos assuntos que a gente tem colocado aqui. Bom, então vamos lá. Nosso primeiro exercício diz o seguinte: o gráfico apresenta o comportamento de índice de refração N de um dado material em função do comprimento de onda lambda da radiação que se propaga por ele, para uma certa faixa de comprimento de onda. Com base nesse gráfico, determine a frequência em Hz da radiação de comprimento de onda igual a 500 nanômetros. Então, foi montado um gráfico lá, né? Esse gráfico a gente vai tentar mostrar ele aqui, está mais ou menos assim, você está notando aí. E aí aqui a gente tem 3,1, a gente tem um 3 aqui, e temos um 2,9 aqui, mais ou menos. E aí aqui ele fechou com 400, depois ele fechou com 500. Né? Então, a gente vai primeiro se preocupar o que ele quer no problema. Né? O Enem é 3 minutos, ou menos um pouquinho para resolver uma questão, então a gente tem que olhar aquele texto e já tentar caçar o que a gente quer no problema, o que o cara está querendo no problema. Então, a gente já sabe que nesse cara, ele está querendo qual é a frequência. E essa frequência tem que ser dada em Hz. Bom, o que é essa frequência? É o número de ondas que ocorre num dado intervalo de tempo. E geralmente, se ele pediu em Hz, é porque ele quer que esse número de ondas seja dado em segundos, correto? Bom, e também, quando ele mostra o gráfico para você, ele fala que aqui é o índice de refração. Então, a gente tem duas coisas para serem trabalhadas aqui. Primeiro, o índice de refração. O que é o índice de refração? É a onda está vindo e, pelo que ele está falando aqui, ela vai mudar de um meio para o outro. Quando ocorre a passagem, lá na ótica, quando ocorre a passagem do raio de luz de um meio para outro meio, ocorre a refração. Tudo bem? Então, a gente já sabe que esse N, essa refração, diz que N é C sobre V. Bom, esse é o meu índice de refração absoluto. E aí, se a gente vai procurar a frequência, a gente já sabe que trabalhando com onda, trabalhando com comprimento de onda, que o V é igual ao lambda F. Então, dentro dessa ideia que ele colocou ali, ele está falando um comprimento de onda igual a 500 nanômetros. Então, a gente vai colocar esse 500. E aí a gente vai ter que se lembrar, não vai poder esquecer que o nano é o 10 elevado a menos 9. Se a gente sabe que o mili é 10 a menos 3, o nano é 10 a menos 9. E aí, se ele é 10 a menos 9, eu vou colocar ele aqui, vezes o F, que é o que eu quero. E aí vai aparecer a pergunta: cara, cadê a velocidade? Vamos buscar essa velocidade. Né? A física tem isso, você vai lendo o problema, interpretou e vai buscar o que você precisa. Então, se você vai buscar o nano nosso lá, ele quer saber do nano, desculpa, se ele quer saber do N, do índice de refração, o N vai ser igual o C. O que é o C? A velocidade da onda eletromagnética. E ela, no sistema internacional, vale 3 vezes 10 a 8.
Então, se eu colocar o meu 3 vezes 10 a 8 aqui, eu vou descobrir a velocidade. Agora, no problema, você viu que se ele quer descobrir a velocidade, para enfiar ela aqui, eu preciso desse n. E aí, no gráfico, a gente nota que quando está no 500, esse cara aqui vale 3. Então, o meu n vai valer 3. Tudo bem? Matematicamente, o que a gente vai poder fazer? Vai poder simplificar esse cara com esse cara. E aí, quando eu fizer isso, eu vou ter um aqui e um aqui. Com isso, eu vou ter que o V é 1 vezes 10 a 8. E aí, vai ter o nosso V, 1 vezes 10 a 8 metros por segundo. Tá legal? Bom, então agora que você já tem a velocidade, você vai lá e vai fechar o seu exercício. 1 vezes 10 a 8 metros por segundo é igual a 500 nanofrequência. E aí aqui está em metro. Matematicamente, o que a gente tem? Que o F vai ser igual a 1 vezes 10 a 8 dividido por 500 vezes 10 a 9. 9 não, desculpa, né? Menos 9, que é o nano, ou menos 9. Bom, feito isso, nós podemos pegar esse 10 a 8 aqui para fazer uma simplificação. A gente tira esse 10 a 8 aqui e fala que aqui é 1000 vezes 10 a 5. 5, 6, 7, 8. Voltaria no 1 vezes o 10 a 8. Então, com isso, se eu simplificar, vai ficar uma frequência de 2. Em cima está 10 a 5. E aí esse 10 a menos 9 vai subir 10 a 9. E aí eu vou ter uma frequência valendo 2 vezes 10 a 14 Hz. Fechado? Nosso primeiro exercício, então, colocado aí, vai dar a letra B. B de bola. Fechado, galera? Então, é não se preocupar, é trabalhar com os exercícios, né? Entender essa matemática, e sempre que eu ler o problema, me situar aonde está caindo a situação, tá? Em qual conteúdo. Fechado? Vamos ver a segunda questão, então? A segunda questão fala: quando uma ambulância se aproxima ou se afasta de um observador, este percebe uma variação na altura do som emitido pela sirene. Olha, já falou em altura do som, já vamos lá para aqueles conceitos de altura, intensidade do som e timbre. Timbre é um violão e um saxofone tocando uma música. Eu já sei que se ela aplicar a mesma lata, eu vou ter a condição de diferenciar o que é um som de um violão de um som de um saxofone. Isso é timbre. A intensidade do som seria o volume, forte ou alto. E a altura vai mexer com frequência. Vai mexer com frequência. Frequência de muita frequência, né? Maior frequência, eu vou ter uma altura no som ali. Tá? Então, nesse exercício, está lá. Este percebe uma variação na altura do som emitido pela sirene. O som percebido fica mais grave ou mais agudo. Esse fenômeno é denominado efeito Doppler, considerando o observador parado. Então, considerando o observador parado, o que vai acontecer? O som percebido fica mais agudo à medida que a ambulância se afasta, o som percebido fica mais agudo à medida que a ambulância se aproxima, a frequência do som emitido aumenta à medida, o comprimento de onda do som percebido aumenta à medida, o comprimento de onda do som percebido é constante, quer a ambulância se aproxima ou se afaste. Bom, quem lembra de efeito Doppler, sabe que a ideia é o seguinte: se eu tiver um cara parado aqui, e a gente pode estar parado aqui na praça, e aí, num dado momento, a gente escuta que vem um barulho de uma ambulância que vem lá de longe. Então, eu tenho uma ambulância que está vindo aqui, essa ambulância está vindo e ela tem uma frequência. Ela tem uma frequência real. Essa ambulância está vindo e vai se aproximando. Cada vez que ela vai se aproximando, você nota um tipo de som para você. Ele vai ficando ensurdecedor, de tal forma que depois que ele passa e vai embora, você já tem outro tipo de som. Então, nesse exercício, poderia, se tiver valores numéricos trabalhando, usando a nossa fórmula de efeito Doppler, que diz que o F
que é chamado de F', que é o F', ele vai trabalhar com a frequência real, que multiplica a velocidade do som, e aqui vai entrar mais ou menos, a velocidade do observador dividido pela velocidade da fonte. Então, essa é a forma para a gente trabalhar esse tipo de exercício. E a gente podia inventar alguma coisinha aqui, botar algum valor. Vamos falar que esse carro aqui, ele está com a velocidade de 36 km por hora. Se a gente for colocar aqui e quiser descobrir qual é a frequência aparente dentro do efeito Doppler, a gente vai falar que o F' é igual. Vamos supor que a frequência desse carro, a real dele, é 500 Hz. Então, quando eu for colocar aqui um valor de velocidade de som, claro que a gente sempre trabalha, vai ser dado no problema para vocês, geralmente é dado esse valor, a gente vai ter 340 aqui e 340 aqui, que é a velocidade do som. Como esse observador que a gente colocou aqui está parado, a gente vai colocar 0. A ideia, o macete para a gente guardar é o seguinte: toda vez que eu tiver um mais e um menos, eu estou dizendo que o observador e a fonte, eles se aproximam. E toda vez que eu tiver menos e mais, eu vou falar que eles se afastam. Nesse exercício aqui, a gente está vendo que o cara está parado aqui e a ambulância está vindo. Olha, então ela vai se aproximar. Então, se a gente colocar o mais lá em cima, porque é mais, e aqui a gente colocar que a da fonte é menos, quando a gente for colocar um valor aqui, a gente não pode colocar os 36 km por hora, porque nós estamos no sistema internacional, falamos que é o Hertz é ondas por segundo, então eu também vou ter que colocar em metros por segundo. E aí, quando eu faço a minha matemática aqui, eu divido L por 3,6, eu vou encontrar 10 aqui. 10 metros por segundo. Fechado? Em cima disso, o que eu vou ter? Eu vou ter que o meu F' vai ser 500 vezes 340 mais 0 vai dar o 340. E o 340 menos 10 vai dar o 330. Você concorda comigo que quando eu dividir 340 por 330, vai dar 1, alguma coisinha? Ora, se eu vou multiplicar 500 vezes 1, alguma coisinha, já vai dar uma frequência de 500, e vamos supor, alguma coisa. Isso quer dizer que deu uma frequência maior. Tudo bom? Então, nesse exercício, a gente vai ter como resposta que o som percebido, letra B, fica mais agudo à medida que a ambulância se aproxima. Fica mais agudo porque vai ter maior frequência, e quanto é maior frequência, mais agudo é o som. Fechado? Nosso segundo exercício que a gente escolheu para vocês, trabalhando dentro do que eles falaram que pode ser uma possibilidade de cair. Tudo bem até aí? Tranquilo? Terceiro exercício. Né? O terceiro exercício, vocês receberam o material e está lá. Um cubo de massa, 4 quilos. Então, está fechado isso aí. Que deu para entender, a gente quis demonstrar aqui por que dava a letra B, porque a frequência estava aumentando. Só voltando um pouquinho, você sabe que depois que a ambulância passou e vai embora, você está parado aqui, você nota que a ambulância passou e vai embora, essa frequência vai diminuindo. Então, quando eu mudasse ali, automaticamente ia dar menos de 500. Aí você ia notar que ela ia ficar menor. Fechado? Bom, então o cubo, está aí o desenho para vocês. Tem lá um cubo de massa 4 kg, está lá fechado com 4 kg, e aí ele está inicialmente em repouso, temos que pegar uns dadinhos aí, né? Velocidade inicial, espaço inicial 0, estamos com um corpo inicialmente em repouso, sobre um plano horizontal, graças a Deus, sem atrito, durante 3 segundos, um tempo de 3 segundos, aplica-se sobre o cubo uma força constante F, e aí mostraram para você, ou a gente tem aqui o nosso F aplicado. Essa força F é horizontal, perpendicular ao centro de uma das suas forças, fazendo com que ele sofra um deslocamento, um espaço andado, um caminho percorrido
de 9 metros. Nesse intervalo de tempo, conforme representado no desenho. No final do intervalo de tempo de 3 segundos, os módulos do impulso da força F e da quantidade de movimento do cubo são, respectivamente. Primeira coisa, nós vamos ter que buscar, lembrar do conteúdo impulso. Impulso é igual à variação da quantidade de movimento. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Se o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, a gente sabe que no final, o valor que eu encontrar para impulso vai ser igual ao valor da quantidade de movimento. A gente tem que fechar. O que é impulso para a gente? Impulso é força vezes o D. O espaço andado, desculpa, o delta tempo. O impulso é força vezes o tempo. Bom, temos o tempo lá? Temos. Temos o tempo. 3. E é 3 segundos. Não vamos ter que nos preocupar com esse valor aí. Agora, quem é a força? A força, a gente vai lá na segunda lei de Newton e vai falar que a força resultante é M vezes A. A força resultante é M vezes A. E essa força resultante, que é M vezes A, vai depender da massa. E aí foi dado no problema para nós. Essa massa, no nosso desenho, inclusive aqui, está lá 4 quilos. Mas se tem 4 quilos aqui, está a massa em 4 quilos, a gente vai ter que buscar a aceleração. Então você sabe que eu preciso achar a aceleração para encontrar o valor da força, para colocar essa força aqui. E quando eu encontrar essa força, eu encontro a variação da quantidade de movimento. Então, eu para buscar essa força, essa aceleração que eu tenho aqui, eu vou numa fórmula. E aí a gente já sabe que tem 3 fórmulas. P, V0, mais AT. Velocidade inicial, beleza. Preciso do A e tenho tempo. Vou ter 2 incógnitas ali, não vai dar. Se eu for na essa é igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. E Torricelli diz para a gente que V2 é V02 mais 2A delta S. Bom, pelo que a gente mostrou aqui, já que eu vou ter 2 incógnitas aqui, 2 incógnitas aqui, essa fórmulazinha aqui é que a gente vai trabalhar. E nessa equação do S, que é o chamado sorvetão para a gente vai falar que o S, que é o espaço andado, que é o 9 metros, vai depender do S0, mas eu já sei que quando é repouso, parte do repouso, a velocidade inicial é 0 e o espaço inicial é 0. Então, eu já vou lá e vou cortar esses caras. Preciso encontrar o A, para enfiar ele aqui, e aí eu tenho tempo? Tenho, foi dado aqui, ó. O tempo é 3 segundos. E aqui vai estar, então, 3 ao quadrado, dividido pelo 2. Bom, nisso a gente vai ter que 9 é igual a A vezes 9, dividido por 2. Ora, então, se eu simplificar o 9 com o 9 daqui, eu vou ter que a aceleração vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Com isso, eu venho com o meu 2 para cá, encontro a força resultante, que vai ser 8 newton. 8 newton. Esse 8 vem para cá e a gente fecha um impulso valendo 24 newton por segundo. E aí, como ele disse que variação de impulso é igual a variação da quantidade de movimento, então eu já tenho o valor da quantidade de movimento, que vai ser igual a 24 kg metros por segundo. Tudo bem? Vamos só relembrar que quantidade de movimento, que é o Qzinho, é igual a mv, que a variação da quantidade de movimento vai ser mv final menos mv inicial. Se nós estivéssemos vindo aqui, nós íamos ter a massa, íamos buscar a velocidade, depois de 3 segundos, e chegaríamos na quantidade de movimento também. Tudo bem? Tranquilo. Aonde você vai mexer com quantidade de movimento? Choques. Choque elástico, choque inelástico, toda aquela partezinha que você bem trabalhou aí no seu primeiro ano e depois no seu terceiro ano, quando você
fez toda a revisional da nossa matéria, da nossa disciplina, correto? Então, se eu tenho aqui que impulso é igual a 24 newton por segundo e a meu quantidade de movimento é igual a 24 kg metro por segundo, a gente tem como resposta a letra C. Fechado? Tranquilo também, exercício básico de Enem, de ser trabalhado nos vestibulares. Tudo bem? Agora, a gente vem para um quarto exercício. Durante um experimento, um gás perfeito é comprimido adiabaticamente. Vou lá colocar a palavrinha adiabaticamente, sendo realizado sobre esse gás, um trabalho de 800 joules. Trabalho de 800 joules. Em relação ao gás, ao final do processo, podemos afirmar que ele quer saber o que vai acontecer com esse gás. Né? E aí, matematicamente, o que a gente vai procurar fazer? Ó, eu vou voltar num desenho que eu gosto muito, que seria aqui um êmbolo qualquer, ou uma seringa. Eu tenho um êmbolo. Cuidado com a minha seringa, hein? O de desenho é uma beleza, mas é muita vontade de ser preciso e fazer desenho, porque para mim física é desenho, né? 90% da física para mim, interpretou, começa a montar um esquema e você vai acertar o exercício. Brigo muito com meus alunos em cima disso. Então, você imagine bem, se eu pegasse esse cara aqui, abrisse esse cara, colocasse gás aqui dentro, automaticamente eu abri esse cara aqui e ele fez isso. O meu âmbito está ali, então eu abri. Então eu colocasse gás aqui dentro. Ora, se eu pegasse esse cara aqui e abrisse, ele ia expandir ali. Tudo bem? Agora, se eu pegar esse cara aqui e fechar ele ali, ele vai comprimir isso. Então, quando ele falou adiabaticamente, ele está falando da quantidade de calor. Porque esse exercício vai levar a gente à primeira lei lá da termodinâmica, que diz que ΔU, variação da energia interna, tem a ver com temperatura. Se a temperatura aumenta, se a temperatura diminui, a gente vai ter um positivo. Se ela aumenta, vai ter um negativo. Se ela diminui, e a gente vai ter, se ela for zero, é porque ela é uma isotérmica. Né? Então, na isotérmica não tem variação de temperatura. O ΔU é igual a Q menos o T. Esse Q, ele pode ser positivo, se o meu gás aqui ceder calor para o ambiente. Agora, se o meu Q foi fechado, então essa palavrinha é chamada sobre ele um trabalho. Sobre ele quem? Sobre o gás. O sistema, o gás, realiza o trabalho sobre o meio. Seria eu pegar esse cara aqui, botar uma bolinha aqui, quando isso aqui começa a expandir, ele pega e carrega essa bolinha, realiza o trabalho. Agora, se o meu T for negativo, aí sobre o gás foi realizado o trabalho, que é o que ele está falando aqui. Ele vai pegar esse cara aqui e vai pressionar. Ora, então se esse negativo aqui, se o meu trabalho for zero, é porque ele não realizou o trabalho. Ele nem comprimiu, nem expandiu. Se ele não comprimiu, não expandiu, eu tenho uma isofórica, né? Ou isovolumétrica. Então, essas palavrinhas lá do seu estudo dos gases, lá da sua termodinâmica, antes de chegar na segunda lei de Carnot, ele pegou e vai na primeira lei. Então, a gente já sabe que quando eu for colocar aqui, como ele diz que sobre o gás foi realizado um trabalho, deu menos 800. Botei negativo. Ele não fala isso lá para a gente que é negativo. A gente que tem que saber, porra, está sendo realizado trabalho sobre o gás, então ele é negativo. Botei o negativo. Ora, quando eu fizer isso, o meu ΔU vai dar zero, menos com menos mais, vai dar 800 joules. E aí, quando eu faço isso, eu posso descobrir. Galera, o volume aumentou, sendo realizado sobre ele um trabalho. Então, quando ele fez isso aqui, o volume aumentou. Quando ele pressionou isso aqui, já que é ele que realizou o trabalho sobre o gás, o volume de gás aqui aumentou? Não.
diminuiu. Quando ele pressionou isso aqui, esses caras começaram a ficar agitados. Quando eles começaram a ficar agitados, eles aqueceram, foram batendo no outro, aqueceram. Tanto é que o meu ΔU deu positivo. ΔU é temperatura, positiva ou negativa. Como deu ΔU aqui deu positivo, eu sei que ele aumentou a temperatura. Tudo bem? A temperatura aumentou, fechado. Começou a pressionar, a temperatura aumentou. E a pressão aumentou também. Quando ele fez isso, a pressão aumentou, eles começaram a chocar um com o outro, a temperatura aumentou, mas o volume diminuiu, letra D. Fechado? Tudo bem? Tá legal? Podemos continuar. Letra D, então, que nós colocamos para vocês. Né? Quinto exercício. Gostoso, né? Energia, conservação de energia. Né? Uma esfera sólida, homogênea e de massa a 800 gramas é abandonada de um ponto a 4 metros de altura. Então ele montou para você aí, botou um negócio assim, botou uma esfera aqui e diz que daqui até aqui, 4 metros de altura. Se nós já estamos falando em energia, lembra lá no início que é uma coisa bem caível, se ele está falando de energia, a gente já vai pensar o seguinte, aqui tem energia potencial, porque tem altura, tem energia potencial. E aí ele está a 4 metros de altura do solo e em uma rampa curva. Uma mola de constante elástica. Aí nesse desenho nosso, esse cara vai chegar e vai encontrar aqui uma mola. E essa mola tem 400 Newton por metro. E aí é colocada no fim desta rampa, conforme desenho abaixo. A esfera colide com a mola e provoca uma compressão. Essa esfera que vai descer aqui, vai bater, vai comprimir essa mola até um certo ponto, vai parar e pum, lança ela. Só que na hora que ela lançar, se tiver atrito, ela vem até aqui. Se não tiver, ela vai até lá em cima. Né? Então, ele usando as forças dissipativas. Opa, não tem. Então ele vai descer, atrito, tranquilo. Considerando a intensidade da gravidade, a 10 metros por segundo. E a esfera apenas desliza e não rola, a máxima deformação sofrida pela mola é quanto? Então você está vendo que quando essa mola cair daqui, eu vou ter uma altura, energia potencial. E geralmente na conservação da energia, a energia mecânica de A é igual à energia mecânica de B. Mas o que é energia mecânica? É a soma da cinética com a potencial. Então eu vou ter esses caras aí. Se é isso, eu vou colocar a energia cinética, mais a energia potencial aqui. Aqui para A, aqui para B. E aí vamos criar aqui um ponto A e aqui um ponto B. Tá? E a pergunta que você vai fazer nesse tipo de exercício é, quando esse cara sai daqui e você está vendo que ela é abandonada, se ela é abandonada, quando ela saiu daqui, automaticamente ela não tem energia cinética. Ela vai ter energia potencial. E qual é a fórmula, qual é a sentença matemática que a gente trabalha com a energia potencial? A energia potencial mexendo com altura, mgh. Bom, ela vai rolar aqui, vai bater aqui, vai chegar e vai pressionar. Quando ela chegar aqui e pressionar o máximo possível, ela vai parar. Não vai ter energia cinética nesse ponto quando ela parar. Então não vai ter energia cinética aqui, vai ter que ter potencial. E qual é a potencial presente agora? Temos ali então a energia potencial elástica. Fórmula é? Lembra aí? K. X2 sobre 2. Quem que é o K? Constante elástica. Quem que é o X? É a deformação. Tudo bem? Então, dentro desse exercício nosso, começa para a primeira pegadinha. Ele te bota lá que a bola tem 800 gramas. Não pode. Estamos na mecânica. Na mecânica se trabalha com sistema internacional. Sistema internacional, massa em quilo. Então, nós vamos botar 0,8. E 0,8 é essa, Cis? Grama dividido pelo 1000, já que 1 quilo tem 1000. Então, isso deu 0,8. A gravidade, ele falou que é 10. A altura, ele falou que é 4. Com esses 4 metros, eu vou para o K, que é 400. X2 sobre 2. Pronto. Montadinha a nossa formulazinha. Isso dá 8 vezes 4
vai dar para a gente 32. 8 vezes 10, 0,8 vezes 10 dá 8, vezes 4, 32. Aqui nós podemos simplificar e vai dar 200. x2. Se dá isso, a gente já pode falar que x2 é 32 dividido por 200. E quando a gente simplificar, aqui vai dar 16 e aqui vai dar 100. Ora, então, o nosso x é a raiz de 16 sobre 100. E o nosso x vai dar 4 décimos. O x vai dar 0,4 metros. Vamos na resposta. E aí não tem 0,4, mas tem lá os 40 centímetros. Já que a gente está em metro, eu sei que isso aqui vai valer 40 centímetros. Fechado? Exercício também muito bonzinho, muito legalzinho de cair no nosso Enem da vida aí, no nosso domingo agora. Fechado, gente? Tudo bem? Todo mundo? Legal? Bom, e esse é o nosso quinto. Temos o sexto exercício. Também bom de cair, as especificações de um chuveiro elétrico são potência 4.000 watts. Adianta ler física, tem que ir botando os dados do problema. Consumo 28. E você está vendo que esse é um consumo mensal e está em kWh. Então, energia 21,6 kWh. Vazão máxima, vazão 3 litros por minuto. Em um mês, durante os banhos, esse chuveiro foi usado em vazão máximo, consumindo o valor máximo de energia. O calor específico da água, que é 1 calgrama grau Celsius, como ele já botou em joule aqui, ele já botou 4.200. Lembra daquele 4,2 lá. E o quilo aqui, porque lá era em grama. Né? E a sua densidade é, cada 1 quilo é igual a 1 litro. Qual é a variação do banho? Qual é a variação da temperatura do banho? Bom, esse legalzinho a gente vai ter que lembrar o seguinte, que potência é igual a trabalho sobre o delta-tempo. Agora, qual é o trabalho a ser feito aqui? É botar um cara para correr? Aí seria passar para a energia cinética. É pegar alguma coisa e levar lá no alto? Energia potencial. Mas aqui ele quer que o trabalho seja realizado é esquentar a água, é mexer com a água do chuveiro. Então, se esquenta a água, nós vamos para a calorimetria. A própria informação ali embaixo já te levou para isso. Então, a sua potência vai virar Q dividido pelo ΔT. Bom, então, o que nós temos aqui? Temos a potência? Temos 4.000. Temos a quantidade de calor? MC delta delta. E esse cara que a gente quer, dividido pelo delta tempo. Você já sabe que esse 4.000 que está aqui, esse M não tem, aqui tem o 4.200, tem o delta teta que eu quero, mas não tem o tempo, nem tem a massa. Vamos buscar no problema onde está. Bom, vamos voltar aqui, dizendo que energia é potência vezes delta T. Deve ter trabalhado muito isso, quando trabalhou com resistores ali, energia é igual a potência vezes ΔT. Ora, a energia, ele disse que era 21,6. Vamos botar assim, ó, kWh. A nossa potência era 4.000 watts. Vamos botar 4 kW vezes o delta tempo. Correto? Já viu que eu vou poder fazer o meu delta tempo valer 21,6 dividido por 4. Você está vendo aqui kWh, e aqui você está vendo kilowatt. Vai dar para você cortar kilowatt com kilowatt. Quando você fizer a conta aqui, 21,6 dividido por 4, você vai ter um 5,4. 5,4 horas. Mas eu já sei que para eu enfiar aqui, já que aqui é o watt, eu tenho joule aqui em cima, tem que ser joule, e aqui tem que ser segundos. E aqui está em hora. Aqui está em hora. Vamos fazer uma jogada. Vamos multiplicar por 60.
Se eu multiplicar por 60, vai ficar 0, 6 vezes 4, 24, vão 2, 32. Se eu contar com a vírgula aqui, vai dar 324 minutos. Pronto, 324 minutos é o tempo. Então, vou jogar aqui um 324, que está minuto, vezes 60, foi para segundo. Cada 1 minuto, 60 segundos. Falta achar a massa. Enfiar a massa aqui. Que massa é essa? Ele não disse lá em cima que cada 3 litros dá 1 minuto. Então, se eu tenho 324 minutos, eu posso multiplicar isso por 3. Tudo bem? Que eu vou ter 12, foi 1, 7, 3. Desculpa, 9. 972 litros. E como ele diz que cada 1 litro é igual a 1 quilo, e aqui eu tenho que enfiar quilo, então eu vou enfiar o 972 quilos. 972 quilos, 4.200 quilos joule graus Celsius, dividido pelo tempo, que é segundos. Ora, vai dar para eu cortar esse cara, com esse cara vai dar 3. Vai dar para eu cortar esse 3 com esse 60, vai dar 20. Tudo bem? Quando eu cortar esse 0 daqui, com esse 0 daqui, vai dar para eu simplificar ainda esse 0 daqui com esse 0 daqui. Acabou? Já viu que simplificando fica mais rápido, você não fica evitando de fazer conta. Se eu cortar esse 2 com esse 42, dá 21. Então, o meu delta-teta vai ser igual, do lado de lá, 400, dividido por esse cara aqui, que está multiplicando, que é o 21. Dentro dos valores, acendeu aqui, dentro dos valores que a gente tem da variação de temperatura, a gente está vendo que se eu pegar 400 dividido por 21, vai dar 19 ponto alguma coisa, e aí a gente vai ter o 19, aproximadamente, o 19 graus Celsius. Tudo bem? Um pouquinho mais trabalhadinho, mas física é isso, né, cara? Você vai aqui, precisa ali, vai lá, você vai buscar. Você tem que estar abarcado com tudo que você trabalhou, você se preparou para isso. Então, estou aqui, vou ali, qual é a forma, o que é, levanta a cabeça, tranquilo, respiro e vou caçar o negócio. Vou caçar a forma. Fechado? Então, um exercício nosso envolvendo a nossa potência, envolvendo calorimetria, envolvendo o que a gente gosta, né? Trabalhar com números aí. Bom? Bom, aí a gente deixou também aqui um 7º exercício. Em uma corda sonora de 1 metro. Então ele fez um desenho para você, falou que se tem 1 metro, especificou isso aqui, e ele botou aqui essa corda. Essa corda aqui, está desenhada para vocês aí. Ela contém, ou ela tem 1 metro. Estabelece-se nela um sistema de ondas estacionárias, conforme indicado na figura. Sabe-se que a frequência do som nessa configuração é de 212 Hz. Qual é a velocidade de propagação nessa corda em metros por segundo? Mais uma vez, gente, voltou lá na velocidade. Onda. Que velocidade é essa? Lambda. Bom, e aí, Assis, como a gente vai trabalhar esse cara aqui? Primeiro a gente tem que mostrar o seguinte. Você, quando começou a trabalhar com ondas, quando você chegou na acústica, ele falou para você, ó, ondas estabelece numa corda de violão, e aí eu tenho as ondas estacionárias, eu tenho as ondas... e depois ele trabalhou os tubos, né? E dentro dos tubos ele fez uma configuração para você. Se você se lembra bem, ele falava o seguinte, que quando eu tenho uma onda, quando eu tenho uma corda, e ela vibra de frequência de modo fundamental, ela tem esse tipo de desenho. Se por acaso for um tubo, o tubo pode ser aberto nas duas extremidades, ou o tubo pode ser fechado numa das extremidades. Então, esse cara aqui tem um comprimento L, esse cara tem um comprimento L, esse cara tem um comprimento L.
Quando ela vibra de modo fundamental numa corda, eu tenho aqui essa configuração. Quando eu tenho no tubo, a minha configuração, no tubo aberto, já é essa. E aí, quando eu tenho o meu tubo fechado, já a minha configuração é essa. O que a gente tem que ver aqui? Que quando eu vou trabalhar ondas, onda é isso. E aí, quando ele trabalhou onda, ele falou para você que a distância entre duas cristas sucessivas equivale ao comprimento de onda. Correto? Comprimento de onda. Então, eu já sei que se eu pegar esse ponto aqui e jogar ele para cá, esse caboclo vai rodar para cá. Então, na realidade, o meu comprimento de onda está aqui. Então, eu tenho um comprimento de onda mostrado aqui. Então, nesse cara aqui, quando eu faço esse tipo de desenho, eu noto que ele não completou a onda. Porque para fazer a onda tem que fazer isso. Então, o meu L aqui é igual o lambda sobre 2, que é o comprimento de onda dividido por 2. Eu posso até dizer que o meu lambda é igual a 2L. Nesse caso aqui, se eu pegar esse cara e juntar com esse, ele vai dar do lado de cá. Também vai dar meia onda. Agora, se eu pegar esse cara aqui, quando eu cortar, você viu que ele não inteirou. Se ele inteirar aqui, ele faz no meio, ainda vai ter que vir outro para cá. Então, na realidade, aqui, esse L aqui é lambda sobre 4. E aí, o meu lambda aqui é 4L. A gente está dizendo isso por quê? Porque dentro dessa ideia de comprimento de onda, de corda, eu tenho modo fundamental, que é o F1, que vale meia onda. Ora, se eu complementar ele, ele faz uma onda. Então, para eu fazer uma onda, eu teria que fazer uma coisa mais ou menos assim. Tudo bem? Então, que fique bem claro para vocês isso. Eu preciso trabalhar. Agora, todas as formulazinhas, todos vai ser no desenho. Criou o desenho, acabou. Esse cara aqui, para mim, é um nó. Esse aqui é um nó. Isso aqui é um ventre. Isso aqui é outro ventre. Então, se eu tirar o cubo daqui, tirar esse tubo daqui, e esse tubo daqui, quando eu fizer esse cara aqui, eu já sei que a minha onda vai ser essa. Aqui a gente tem uma onda. Né? Então, esse em cima dessa onda que a gente tem aqui, a gente pode trabalhar com esse exercício. Bom, então, se a gente falou que aquele cara lá sozinho era o F1, quando eu tenho duas, eu tenho o F2, ou segundo harmônico. Quando eu tenho 3, se eu colocar um outro cara aqui, eu tenho o F3, eu tenho o terceiro harmônico. E se eu colocar 1, 2, 3, 4, eu vou ter o meu F4, que é o quarto harmônico. Tudo bem? Então isso tem que ficar bem claro para vocês quando vocês vão trabalhar esses desenhos. Tá? Então, vamos voltar ao nosso desenho aqui. Quando ele pediu para você qual é a velocidade dessa onda aqui, eu tenho que me lembrar o seguinte: para eu encontrar a velocidade, eu preciso do comprimento da onda dessa figuração e eu preciso da minha frequência. Nesse desenho que está aqui, você está vendo que a frequência é 212. Agora, a pergunta é: qual é o comprimento da onda aqui? Já sacou? Deu para ver o que é? Então, se eu pegar esse desenho e desenhar, pegar esse desenho e tracionar ele, eu vou notar uma onda. Duas ondas. Ora, se aqui tem uma onda, se aqui tem uma onda e aqui tem outra onda, se aqui é 1 metro, isso quer dizer que aqui tem meio metro. Ou tem 50 centímetros. Se aqui tem 50 centímetros, aqui tem 50 centímetros e fechou. Com isso, eu vou ter que o meu comprimento de onda aqui, que é meio metro, eu posso representar assim. Se eu fizer essa representação, eu vou notar que o meu V é igual a 106 metros por segundo. E aí a gente vai ter como resposta a nossa letra B. Tá? Então, voltando. Eu tenho que entender essa jogada aqui para eu ver. Se o cara, em vez de perguntar para você, não quer a velocidade, eu quero saber qual é a frequência de modo fundamental. Se há frequência de modo fundamental, eu também vou enfiar o meu desenho aqui, vou fazer ela de modo fundamental
e ela vai ter 1 metro de tamanho. Ora, quando eu olho isso aqui e quero descobrir qual é a velocidade aqui, aí eu vou ter a minha velocidade é igual a lambda do f. Se eu encontrei a velocidade que é 106, e eu quero descobrir qual é a frequência de modo fundamental, eu preciso colocar aqui 2. Por quê? Vai fazer isso, correto? Para dar 2 metros. Quando eu colocar 2 metros, ele vai dar 53 Hz. No modo fundamental vai ser isso, se a pergunta fosse essa. Mas a nossa pergunta foi, qual é a velocidade, tal. Um outro jogo também, se eu quisesse nesse exercício a frequência fundamental, mais claro, mais rápido ainda. 1, 2, 3, 4. Como isso tudo deu 212, cada uma delas, se eu dividir por 4, me dá a frequência fundamental. E aí daria 212 dividido por 4, daria os 53. Fechado? Então, galera, o que a gente procurou mostrar para vocês são alguns exercícios que a gente acredita cair. Automaticamente, no domingo à tarde, vou estar maluco, doido, quem vai abrindo a correção já, para aqui mesmo no Focus vai fazer a correção, né? Eu vou ficar doido já para saber. Tomara, Deus ajude que caia alguma coisa que a gente trabalhou com seus professores e comigo aqui nesses 50 minutos aí. Boa sorte a todos, bastante felicidade, bastante sorte, bastante tranquilidade, tá? Parabéns a todos, bom Enem para todos, tá? Professor Assis está na área com a física. Um abração.